Boa noite. Eu vou começar hoje no horário, né? E porque vai ficar gravado e quem for entrando depois assiste o inicinho, né? Hoje eu vou falar sobre imposto de renda. Imposto de renda é um assunto assim que muita gente tem medo, não gosta, outros têm pavor. No meu caso, eu saio um pouco da normalidade, porque eu adoro imposto de renda. Desde que eu comecei a trabalhar, é uma das tarefas que eu mais gosto no escritório, né? E o imposto de renda esse ano, ele vai ter que ser muito divulgado, porque muita gente está com a impressão que, como está liberado os R$ 5.000, então eu ganho menos de 5, eu não vou precisar. Não é bem assim, porque o ano passado é diferente. A regra de 5.000 é para este ano. A partir de agora, quem ganha menos de 5.000 vai ficar isento de imposto de renda, né? Mas as regras de 2025, elas se mantêm conforme foi todo o ano de 2025. Então, quem recebeu mais de 33.888 no ano de 25 tem que fazer a declaração de imposto de renda. Na verdade, quem recebeu mais de 200.000 isento tem que fazer imposto de renda, né? Quem tem um patrimônio superior a 800.000 também tem que fazer o imposto de renda. Quem aplicou, na verdade, movimentou na Bolsa de Valores qualquer valor, né? Tem que fazer o imposto de renda. Quem teve mais de 169.440 de atividade rural. Se você vendeu algum bem, houve ganho de capital, também é obrigado a fazer imposto de renda. Se você estava fora do Brasil, voltou para o Brasil, também tem obrigação de fazer imposto de renda. E para mim, todo empresário ele tem que fazer imposto de renda. Por quê? Porque os bancos estão sempre pedindo, na hora de fazer um financiamento, um empréstimo, está sempre precisando do imposto de renda, né? Então, este ano é um ano um pouco incomum, porque muita gente está achando, eu não preciso fazer imposto de renda mais, porque eu ganho 5.000, ganho 4.900, eu não preciso. Mas qualquer pessoa que ganhava mais de 2.200 sofreu retenção no ano de 2025. E qualquer retenção de imposto de renda, seja no salário, seja numa ação, seja numa aplicação, tem que fazer o imposto de renda. Então, o imposto de renda, a maioria das pessoas, por não gostar de imposto de renda, elas pensam sempre no imposto de renda agora. Começa em fevereiro, março, abril. Mas o imposto de renda, ele deveria ser pensado desde o início do ano. Por quê? Se as pessoas pensassem durante o ano, pagariam menos impostos. Por exemplo, foi ao dentista, pega recibo. Foi ao médico particular, pega o recibo. Então, assim, várias despesas dedutíveis são esquecidas no dia a dia da gente, porque a gente fica na correria, corre no dentista, corre para buscar o menino, faz isso, faz aquilo, esquece de pegar os recibos. Chega na hora da declaração de imposto de renda, o que acontece? Paga mais imposto porque tem pouca despesa dedutível. Então, assim, a gente tem que ter isso em mente, mesmo porque daqui para frente a Receita Federal ela tirou muita gente da declaração, né? A partir do ano que vem, muita gente não vai precisar de fazer declaração, porque todo mundo que ganha de 2.200 a 4.999 vai deixar de ter retenção de imposto de renda. A partir do momento que não tem retenção de imposto de renda, vai diminuir uma parte muito grande da população de fazer o imposto de renda. E o que acontece? Vai ter menos gente fazendo, está tendo um critério muito maior em relação aos cruzamentos, né? Hoje nós temos várias declarações de cruzamentos que não existiam antes, como financeira, como o PIX, né?
Está entrando agora o cadastro imobiliário brasileiro para controlar os aluguéis. O cartório já tem convênio com a Receita Federal. Então, se houve movimentação na pré-preenchida, vem para a gente. Não vem completo, mas vem que houve a movimentação. Então, a gente tem que colocar o valor, né? Tem que dividir se foi comprado com 50% para um, 50% para outro, ou se teve mais pessoas. Mas já vem a informação que tem um movimento no cartório. Criptomoeda também já vem para a gente, né? E os ativos, até o ano passado, não vinha o saldo do ano. Eu acredito que ainda eles não estão preparados, vai vir só o saldo do ano anterior e nós vamos ter que lançar todos os bens e direitos, né? Mas eu acredito que daqui uns anos a gente vai estar só verificando a declaração, né? Então, o que é importante enviar para a contabilidade, para o seu contador, ou você mesmo for fazer sua declaração, é importante você ter em mãos a senha Gov para buscar a pré-preenchida, porque ajuda muito, né? Porque já vem informações e tem informações ali que às vezes a gente nem lembra, né? Eu ligo para o cliente, olha, você não mandou o recibo tal. Ah, não estava nem lembrando. Então, existe várias informações que a gente consegue descobrir ali na pré-preenchida, né? Tem que pegar todos os informes de rendimento, onde você trabalha, se você tem empresa Prolabore, distribuição de lucro, os informes de investimentos, né? Se tem renda de atividade rural, se tem outro tipo de renda, né? Se receber um seguro, se receber uma herança, né? Todos esses rendimentos têm que ser lançados, né? Nos bens e direitos, é importante que a gente preencha completamente a ficha dos bens e direitos, né? Então, se tem um imóvel, preencher todos os dados, como IPTU, como endereço completinho, porque isso ajuda até vocês mesmos, na hora que precisam de um dado, a gente às vezes descobre ali na declaração de imposto de renda, né? E no caso das deduções, gente, o mais importante é a gente pensar devagarzinho em tudo que a gente passou durante o ano. Quais dentistas que nós fomos, quais fisioterapeutas, né? Quem são os meus dependentes, quem pode ser meus dependentes, né? Eu recebo muita pergunta, minha mãe pode ser dependente, meu pai pode? Pode, mas tem limitação de valor. Então, você tem que ter cuidado, porque se recebe mais que um salário mínimo, normalmente não pode ser dependente, não, tá? E todo dependente, ele tem que lançar o rendimento, mesmo que isento, né? Acima de 65 anos, vai ser isento uma parte, mas tem que ser lançado o total, tá? Renda variável é a parte que as pessoas têm mais dificuldade. Quem tem renda variável, eu aconselho não fazer, pagar o contador para fazer, porque a renda variável, o ganho de capital, tem que ter um conhecimento técnico para fazer, porque senão faz muito errado. Eu não pego declaração de pessoas que têm renda variável que eles consigam fazer certinho. Então, assim, se você é seletista, tem poucos bens, não tem renda variável, não teve um ganho de capital, não recebeu uma herança, você tem condição de fazer? Tem. Hoje, a declaração de imposto de renda, ela já vem direcionando muito mais do que antigamente. Mas, se você tem ganho de capital, você tem renda variável, né? Se você aplica em ações, tem investimentos, faça com um contador. Se você recebeu rendimentos na justiça, também faça com o contador. E, neste caso, procure um contador que saiba fazer quando tem processo trabalhista. A maioria fala, não precisa lançar, ou lança tudo em isento. Aí, o que acontece? Você acaba deixando um dinheiro para a Receita Federal. Por quê? Quando tem processo trabalhista, normalmente a gente consegue recuperar uma parte do imposto de renda retido.
E para isso, você tem que recalcular, você tem que refazer o processo, refazer os cálculos do processo para depois, o que, que vai acontecer? Você vai ter um ganho real sobre aquele desconto que normalmente é muito grande quando tem processo trabalhista. Mas o que, que acontece? A maioria dos contadores não sabem, aí o que, que eles fazem? Ah, isso aqui você não precisa lançar, ou se não, lança em isentos. Isso faz com que você perca dinheiro, né? Porque normalmente tem um valor, sempre tem algum valor para retornar quando é processo trabalhista. É muito raro um que não tenha, tá? É só se houve um cálculo errado, mas normalmente tem. E quando tem alguma variação, ganho de capital, por exemplo, é melhor fazer com o contador, porque a gente, tecnicamente, nós estamos preparados e o leigo, ele acha que é só digitar e fazer ali e acaba que faz errado. Né? Tem vários, o ganho de capital que eu vou falar daqui a pouco, eu vou falar hoje do ganho de capital, porque o imposto de renda, normalmente são as dúvidas básicas, é o que é dedutível, né? Que é plano de saúde, tudo referente à saúde e não tem limitação. Tá? Escola tem limitação, dependentes também tem limitação, né? É um valor fixo, mas a saúde é o grande, é a grande dedução, é a área de saúde. Tudo que você fez na saúde, ele não tem limite, então é dedutível no total. Né? Nós temos aí a previdência também, que pode ser deduzida, né? Tem limite de 12%, mas ela pode ser deduzida e em alguns casos é muito interessante, em outros não é, né? Aí tem que fazer o cálculo, tem que entender a vida de cada um para entender se o PGBL é importante ou se é melhor fazer o VGBL e não ter a dedução no imposto de renda, né? Isso aí, à medida que a gente vai analisando o cliente, a gente orienta, a gente fala, porque muitos clientes fazem a previdência privada para ter a dedução e eles nem precisam, porque eles não vão pagar imposto de renda de forma nenhuma. Então, eles perdem dinheiro, porque eles não utilizam para dedução e lá na frente eles vão pagar o imposto de renda na hora de receber. Então, tem que ter esse cuidado aí no imposto de renda. O que que acontece? Vocês podem me fazer pergunta lá no Instagram, que aí eu vou respondendo, tá? Eu deixei a caixinha de perguntas e também pode usar meu WhatsApp, né, ou o próprio Instagram para fazer as perguntas, porque às vezes eu sei tanto de imposto de renda que eu acho que as pessoas têm pouca dúvida, né? E eu sei mais as dúvidas do que as pessoas me perguntam, que é sobre as deduções, né? O que precisa mandar de informe de rendimento. Informe de rendimento é tudo, tudo que você recebeu. Tudo que você movimentou de patrimônio, comprou, vendeu, tem que mandar para a contabilidade, né, para o seu contador, para fazer a declaração. Bens que não precisam de ser declarados são os bens abaixo de R$ 5.000 e, no caso de banco, R$ 140. Abaixo de R$ 140 não é obrigatório lançar. Eu lanço tudo, eu acho que vale a pena, tá tudo lançado, é claro, é nítido, é transparente, isso ajuda a gente, no decorrer do ano, a ter informações de um ano para o outro, fazer a análise, né, do crescimento patrimonial, de se você melhorou, se você teve uma piora no seu patrimônio. Então, eu acho que a declaração de imposto de renda ela tem que ser completa, que aí ela tem que espelhar realmente a vida financeira para que a Receita Federal ela minimize, né, a notificação, porque quanto mais completo, é mais fácil de cruzar os dados, né? Então, quando você esquece de lançar algumas coisas, eu vejo pessoas que ganham muito dinheiro, por exemplo, num processo trabalhista, e acaba não lançando a aplicação depois, ou o que fez com o dinheiro. Aí, o que acontece? Eu ganhei 1 milhão,
e eu gastei 1 milhão. Então, às vezes, isso pode ser alvo de uma notificação. Uma outra coisa é cartão de crédito. Às vezes a pessoa lança que recebeu 50 mil, o cartão de crédito dela veio 200 mil. Cartão de crédito é alvo de cruzamento. Pix, a partir de agora, é alvo de cruzamento. Então, a gente tem que preocupar realmente com todos os itens financeiros que nós tivemos no decorrer do ano. O ideal é entrar no nosso banco, verificar o que nós gastamos de cartão de crédito, quanto que nós recebemos, principalmente os autônomos, que às vezes tem várias fontes e esquecem, né? Então, tem que dar uma parada aí no final de semana, fazer uma checagem, imprimir os informes, ou escanear, ou fazer um Google Drive, colocar tudo aí para mandar para a contabilidade, ou mandar por e-mail, ou, né, já deixar tudo preparadinho para fazer. Quanto mais rápido faz, melhor, porque você fica livre daquilo e se você tem valor a receber, você vai receber mais rápido, né? Quem faz primeiro, recebe primeiro. Tem uma ordem? Tem. A ordem normalmente é pessoas mais velhas, né? Pessoas que têm doenças, né? Portadora de doenças, mas depois dos obrigatórios, vem a gente que faz primeiro. Então, vão fazer mais rápido, porque fazendo mais rápido, recebe mais rápido, né? Então, o imposto de renda, era isso que eu queria falar, preocupar com todas as rendas, com todos os bens, com todos os direitos de dedução, né? E ter um tempinho ali para analisar se pegou todas as informações realmente para ter o melhor custo-benefício, né? Porque quanto mais certinho, menos malha fina, com certeza. Sobre o ganho de capital, que é um dos maiores erros que eu vejo nas declarações de imposto de renda, é o ganho de capital. O ganho de capital, ele tem que ser pago, né, no mês seguinte ao recebimento do que você vendeu. Então, se você tem um apartamento, vendeu o apartamento, não vai comprar outro, né? Não vai entrar na isenção, mesmo se for entrar na isenção, tem que fazer o ganho de capital para saber se está isento ou não e informar na declaração. Mas essa informação, ela é no fato gerador, não na declaração de imposto de renda. Então, o ganho de capital, eu tenho um apartamento, estou vendendo, eu já tenho que gerar para saber se eu vou pagar. Por quê? Se eu for receber à vista, eu vou pagar no mês seguinte ao recebimento. Mas se eu for receber parcelado, eu vou pagar proporcional ao recebimento. Então, eu tenho vários clientes que eu controlo assim, 24 parcelas, 36 parcelas, todo mês a gente faz o DARF, eles mandam o recebimento, a gente faz o DARF e envia para eles. Então, 1 ano, 2 anos, e isso tem que se manter na declaração de imposto de renda. Normalmente, chega cliente para mim aqui e aí eu vejo o contrato de compra e venda. Aí o contrato de compra e venda foi em fevereiro de 25 e eu estou sabendo agora. Aí o que acontece? Eu tenho que fazer o ganho de capital e ele vai pagar a multa, que é 20%, e os juros, que é Selic acumulada. Então, o ganho de capital é o que mais gera multa dentro do imposto de renda. Sempre todo ano eu pego o imposto de renda que a pessoa vendeu o imóvel, ou vendeu um outro, ou uma cota, participação de empresa, ou até veículo, que é muito raro, mas houve um ganho naquele veículo, aí o que acontece? Paga multa, porque não fez na data correta, né? O que é levado ao ganho de capital? Imóveis, cotas, participações, e qualquer coisa que você teve de compra e venda que esteja acima de R$35 mil.
Bens de baixo valor é abaixo de 35. Então, abaixo de 35 não precisa levar o ganho de capital. Mas vendeu um carro, você comprou por 20, vendeu por 22, você vai pagar 15% sobre 2 mil. Né? Normalmente, carro a gente tem perda, mas eu já calculei vários nesses anos todos que houve ganho de capital. Então, às vezes tem ganho, é muito menos do que nos imóveis, né? Mas tem que ser levado também ao cálculo do ganho de capital. Se você tem um apartamento só e dentro de 5 anos você não vendeu, você não teve movimentação, e ele for abaixo de 440 mil, ele é isento de fazer a declaração. Né? Ele é isento de fazer o pagamento do imposto. Né? Mas isso é no caso de um imóvel, né, residencial. Tá? Existe, no caso de imóvel residencial, se você for comprar outro imóvel residencial dentro de 180 dias, né, num valor superior ou igual, existe a isenção também. Mas se você comprar um com valor inferior, o que acontece? Você tem que pagar proporcional ao ganho do valor que você deixou de aportar no outro apartamento. Né? Então, o ganho de capital, ele é um cálculo muito complexo, tá? Normalmente, a gente faz através de um sistema da Receita Federal, tá? E parece que os dados são fáceis de colocar, mas um cliquezinho no lugar errado, você paga muito mais ou paga menos e depois você vai para a malha e tem que completar, né? Existe hipóteses de redução, né? Então, assim, quanto mais tempo que você tem o imóvel, mais tempo, maior a redução no seu ganho de capital. Então, de 69 para baixo é isento, tá? E aí vai tendo redução de 70 até agora, até 2024. Tem uma reduçãozinha mínima, mas tem. Então, se você ficou um ano, tem uma redução mínima, se você ficou 2 anos, tem. E quanto mais tempo, mais redução, tá? Então, isso é importante que seja um contador para ele avaliar se está correto, tá? Existe hipótese de isenção? Sim, a isenção são bens de pequeno valor, abaixo de 35 mil, né? E também os imóveis até 440, quando você só tem um imóvel residencial, você vai trocar o imóvel, vai vender o imóvel, ele está isento, mesmo que você não compre outro em 180 dias, tá? Mas aí é um imóvel abaixo de 440 mil. E assim, o que eu vejo de mais incorreto é as pessoas sabem que tem que pagar o ganho de capital, mas elas pensam que é no imposto de renda. E não é no imposto de renda. É no último dia útil do mês seguinte ao recebimento. Então, é muito importante que as pessoas tenham um contador, né, para chamar de seu e mandar esse contrato de compra e venda para ser analisado e ser quitado o débito na data certa e não pagar multa de 20% mais o juro Selic, ok? Uma coisa muito importante também no imposto de renda é analisar se está compatível o crescimento patrimonial com o recebimento. Porque quando a gente faz essa análise, a gente observa se está certo. Opa, meu crescimento patrimonial está 100 mil, eu recebi 200 mil, 180 mil. Então, está coerente. Mas, às vezes, a gente erra, faz uma digitação errado ou deixou de lançar alguma coisa e o patrimônio sobe mais do que foi recebido. Então, neste caso, tem que fazer uma conferência e analisar o que deixou de ser lançado e retificar, né? Com certeza. O imposto de renda, ele tem uma característica simplificada, mas, na verdade, ele é complexo. Por quê? Qualquer coisinha que você errou ali, você está
pertinho de cair na malha fina. Então, é sempre bom, gente, fazer inicialmente com um contador, porque ele vai fazer um imposto de renda mais completo, aí você vai ter essa base para estar fazendo os próximos. Se você gosta de fazer, se você quer fazer, eu acho que você, pelo menos uma vez, faça com o contador para vocês sentirem essa diferença. Eu pego o imposto de renda que ele não tem nem descrição, tem lá, apartamento, valor tal, entendeu? Então, assim, isso aí é um imposto de renda que é mais propenso de cair na malha do que se você colocar tudo certinho. Eu vejo porque o meu índice de malha é mínimo, mínimo, mínimo. E normalmente, quando os meus clientes caem em malha, a gente já tem noção. Normalmente é previdência, processo trabalhista, pensão, pensão alimentícia, líquido certo, porque como agora a pensão ela não é tributável, mas ela é dedutível para quem paga, a Receita agora tem jogado todo mundo na malha para conferir se a pensão está correta, tá? Porque não tem mais o cruzamento marido-esposa, marido ou filho, né? Que às vezes é lançada com o filho. Então é importante. E esse tanto de informação, a gente que faz todo ano, a gente já está acostumado, a gente bate o olho e fala, olha, isso aqui tem que fazer isso aqui tem que cruzar com isso aqui. Agora, quando você faz um por ano, você às vezes passa despercebido um detalhe que para a gente é tranquilo, é fácil, a gente não vai ter problema com esse detalhe, né? Por isso que eu falo que parece ser simples, mas às vezes não é. Por quê? Para gente que faz vários, e já tivemos muitos problemas também, a gente observa o porquê que a Receita, chama alguns, não chama outros, né? A partir de agora vem uma outra realidade. O cruzamento está muito maior. O cruzamento hoje, a gente tinha assim, cruzamento da DIRF, cruzamento de MOB, de DIMED, que são as declarações de imobiliária, de médicos. Agora não. Nós temos cruzamento de banco, nós temos cruzamento de imóveis, nós temos cruzamento de cartório, nós temos vários cruzamentos que não existiam antes. Então, a gente tem que ter mais cuidado, tem que ter mais carinho. E esse ano é um ano que, além de toda a rotina do imposto de renda que nós conhecemos, nós temos que analisar já para o ano que vem. Por quê? Porque o ano que vem vai aumentar o imposto de renda nos altas rendas. Então, esse ano, uma pessoa que ganhou 800 mil, ela vai pagar menos do que o ano que vem, que vai ter uma alíquota superior, que é de 0 a 10%. Então, se uma pessoa ganha acima de 1.200.000, ela já vai ter os 10% a mais para pagar sobre a receita dela. Então, esse ano nós temos que pensar, fazer a declaração já com o olhar, totalmente para 2027, para ver se nós vamos pagar a mesma coisa, próximo, ou muito mais. Para quê? Para que a gente previna, que a gente faça um caixa, né? E a declaração de imposto de renda, ela foi feita para ajustar as rendas. Então, têm muitas rendas. Médicos, por exemplo, trabalham em vários hospitais, são autônomos, têm clínica. Então, o que o imposto de renda faz? Ele ajusta, ele junta todas as rendas e recalcula. Nesse recálculo, ou dá valor a pagar, ou valor a restituir. Quem tem uma renda só, normalmente recebe restituição. Mas quem tem mais de uma renda, normalmente paga imposto.
Porque quando junta o cálculo, a dedução, que ela é única e foi feita em 2 locais, 3, acaba tendo que fazer uma complementação. Então, o imposto de renda ele é muito individual, ele é muito. Cada pessoa tem um imposto de renda. Eu escuto de vez em quando as pessoas falando assim, gente, mas o meu amigo ganha a mesma coisa que eu, está recebendo de volta. Aí a gente vai estudar a vida do amigo. O amigo tem 5 filhos, os meninos estão tudo na escola particular, entendeu? Ou o amigo tem 3 filhos, estão na escola particular, e a pessoa que está sendo feita, que eu estou fazendo, ela é solteira, ganha o mesmo salário, mas ela não tem tanta dedução, a gente faz pelo simplificado. Então, a gente não pode comparar o nosso imposto de renda com o imposto de renda da outra pessoa, mesmo que você ache que ela ganhe o mesmo valor, porque ela pode ganhar o mesmo valor, mas ela pode ter deduções que você não tem, né? Então, assim, se você recebeu uma herança, se você recebeu um ganho de capital, se você recebeu um dinheiro extra, ganhou na loteria, qualquer coisa tem que ser lançado no imposto de renda. Tudo tem que ser lançado no imposto de renda. Tá? Então, se alguém falar, não lança no imposto de renda, não. Tudo tem que ser lançado no imposto de renda. Se falou que não é para lançar, é porque a pessoa não sabe onde lançar. Porque se souber, vai falar, lance, por quê? Você vai falar, você está querendo que a pessoa pague mais imposto. Não, às vezes o valor que ela está recebendo é isento de imposto e não é lançado. Por exemplo, ganho na loteria. Você ganhou na loteria, o imposto já é totalmente retido, então ele não vai pagar mais imposto sobre aquilo. Então tem que lançar no local certo para não gerar imposto, né? E o imposto de renda, ele, apesar de ser um vilão, né? Todo mundo fica o vilão do imposto de renda, do leão e tudo, ele foi feito justamente para trazer uma certa equiparação aí de imposto. Então, se a pessoa tem muita dedução, ela vai receber de volta. Se a pessoa tem pouca, ela vai ou não vai pagar, ou vai pagar um pouco mais, né? Então, às vezes a gente fala que é 27,5%, mas não é todo mundo 27,5%, porque a alíquota normal, ela é entre 12% e 15% no final. Por quê? Tem valores a deduzir, tanto na simplificada quanto na completa. Então, nunca vai ser os 27,5%. A partir do ano que vem, pode ser que chegue até os 27,5%. Quem receber acima de 1.200.000. Entre 600 mil e 1.200.000, a alíquota ela vai ser progressiva. Então, nós temos que preocupar com todo mundo que tem alta renda, porque estes nós vamos ter que fazer um acompanhamento mensal, né? Mas, para você garantir de pagar menos imposto, ganhando menos de 600 mil, ganhando 200 mil, 50 mil, 20 mil, não importa. A gente tem que preocupar. Foi ao médico? Pegue o recibo. Foi ao dentista? Pegue o recibo. Fez uma fisioterapia? Pegue o recibo. Por quê? Se você estiver com todos os recibos em mãos, é muito. Sinceramente, é um caso assim, eu acho que uns 60% senta, conversa comigo e fala, ai, Ângela, eu não peguei o recibo com fulano, eu esqueci, eu fiz fisioterapia, mas eu esqueci. Tem que pegar todos os recibos. No final, a gente vê se nutricionista, por exemplo, não é dedutível, mas pega também, porque se aí lá daqui a pouquinho começa a ser, então a gente já acostuma, porque se você ficar pensando, um pega, o outro não pega, você vai deixar de pegar, né? Um problema que dá frequentemente no escritório é dependente. A pessoa lança o dependente e esquece de trazer a fonte do dependente. Se ele trabalhou, tem que ser lançado a fonte de renda dele. Às vezes, é melhor fazer separado, que vai pagar menos imposto. Eu sempre faço a simulação junto e separado para ver qual que é o melhor, tá?
Conforme o valor que a pessoa recebeu, compensa fazer separado. Então, aí é só na hora mesmo que tem que analisar. O imposto de renda, apesar de odiado por todos, ele é obrigatório para a maioria das pessoas. Caso não faça, o CPF está sendo bloqueado, tá? Eu resolvo durante o ano todo o bloqueio de CPF, né? O ruim é que quando bloqueia, a pessoa tem que pagar a multa para fazer a declaração. E às vezes ela iria receber e ela deixa de receber por causa da multa. Então, assim, em 25, tá? O valor estava tão baixo, né? Era 2 e pouquinho, você já tinha imposto retido. Então, assim, praticamente quase todo mundo que trabalhava, a não ser que ganhasse salário mínimo mesmo, ela nas férias tinha uma retençãozinha e tem que fazer. Então, hoje, a maioria dos brasileiros que trabalham são obrigados a fazer a declaração. E as pessoas mais simples, normalmente, elas descobrem na hora que o CPF está sendo bloqueado. Então, é importante que vocês falem com seus amigos, com as pessoas que trabalham e você sabe que ganham um pouco menos, mas para verificar se teve retenção de imposto de renda no contra-cheque. Quem ganha pouco, normalmente é nas férias que tem essa retenção, tá? Então, é mais ou menos isso. É verificar todas as receitas, verificar as despesas dedutíveis. Se tem dúvida que é dedutível, pergunte, tá? O melhor é perguntar, porque às vezes a gente fala e não fala tudo, né? Então, é importante você ter uma pessoa de confiança, um contador de confiança para tirar suas dúvidas e não perder o prazo, porque quando você perde o prazo, você paga uma multa de 165, que não está muito alta, né? Mas, se gerar imposto de renda, você vai pagar uma multa de 20% sobre o imposto a pagar, mais a Selic, que também não está baixa, né, gente? Né? Então, tendo dúvida, ligue, pergunte, coloque no Instagram, que eu vou responder para vocês à medida que eu conseguir, porque a partir do dia 16, a minha vida é imposto de renda, imposto de renda e imposto de renda. Uma boa noite a todos e eu espero que tenha sido pelo menos um pouco esclarecedor para vocês. Um beijo enorme.